Bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre os trabalhadores da última hora, né? É um tema muito falado, muito discutido, né? E uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. E que nos fala, né, nos traz sobre o trabalho que nos está proposto e uma vez que nós aceitamos esse trabalho, aceitamos trabalhar pelo Cristo. E antes eu vou trazer alguns pontos, aí depois a gente junta tudo, põe no liquidificador e faz um suco bem gostoso para alimentar o espírito, tá? Então eu vou trazendo e a gente vai... No Livro dos Espíritos, questão 344, Kardec pergunta aos espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? Eu ia trazer só o finalzinho da questão, mas como nós estamos passando por um momento no nosso país, essa pergunta ajuda a nos esclarecer, né? Em que momento a alma se une ao corpo? A resposta: a união começa na concepção. Então, na concepção do espermatozoide com o óvulo, já tem a união do espírito ali. Com o passar do tempo, essa união se fortalece, né? Ou seja, em 12 semanas, essa união já está bem concreta, né? Aí, no finalzinho dessa resposta, o grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus, né? Nos traz mais uma vez, nos afirma mais uma vez que não estamos aqui no planeta para passeio, para curtir férias. Nós somos um servo de Deus, né? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, tem um trechinho lá que Kardec nos traz, quem são os espíritas, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, acho que está tudo bom e está tudo bem, o outro aprende coisa de melhor, se esforça por se desligar das coisas que não fazem o bem, e sempre consegue, e se tem firme a vontade. Aí como fazer tudo isso? Lá no capítulo 17, Sedes Perfeitos, a gente viu há pouco tempo atrás, né? Tem lá no item 3, o homem de bem. É uma lista fácil de ser cumprida, né? Como ser um homem de bem. Aí outro ponto que eu vou trazer aqui, está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 35. É uma fala de Jesus que João nos traz. O servo não permanece para sempre na casa. O filho permanece para sempre. Aí no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, no capítulo 125, ele mais ou menos explica isso daí. Que o servo, um trabalhador, ele trabalha hoje no emprego, ele não está contente, ele deixa, ele vai para outro emprego, ele vai trabalhar em outro lugar, enfim, ele busca outro salário, outra oportunidade, um trabalho que tem menos esforço, então ele tem essa facilidade. Agora o filho é aquele que está sempre, ele está dentro da casa do pai, ele trabalha pelo pai, ele faz aquilo que o pai quer, que o pai mostra para ele de bom, né? Então ele se compraz com as atividades do pai. Isso naquele tempo, né? Trazendo naquele tempo. Hoje tem mais filhos que estão com as características de servo do que de pai, né? Isso trazendo para o lado material, né? Mas no sentido espiritual, no ser filho de Deus, né? Então é se comprazer com
a vontade de Deus, com a lei divina. Aí essa parábola dos trabalhadores da vinha, que é uma das mais conhecidas, né, do meio do cristianismo, e muitos falam, né, a parábola dos trabalhadores da última hora, mas não é. O nome correto é parábola dos trabalhadores da vinha. E nós vamos entender melhor o que quer dizer esse título, o que quer dizer ser um trabalhador da vinha, para a gente não ter um entendimento errado disso daí, né? Porque senão a gente olha só com o lado material essa parábola e acaba achando que tem uma injustiça dentro dela, né? A primeira vez que a gente lê, a gente acha que tem uma injustiça, mas a gente sabe da justiça e bondade de Deus, da justiça e bondade do Cristo, que se compraz, que é um filho de Deus, né? E a gente fala assim, não pode ter injustiça nisso. Só que nós não entendemos a parábola, né? Porque nos falta conhecimento, nos falta estudo, e é isso que nós vamos buscar agora. Nós vamos nos aprofundar em cada item dessa parábola, em cada pedacinho dela, para a gente entender esse contexto, né? E não é o simples fato de eu conhecer o Espiritismo, de eu ser um espírita que vai me colocar na condição de trabalhador. O que vai me colocar na condição de trabalhador, nós vamos ver, é eu aplicar aquilo que eu aprendo, que eu conheço, que eu entendo, né? Ela é uma parábola longa, nós vamos falar meio mais resumido sobre ela, né? Então ali, ela fala de um senhor que tinha uma vinha, e ele tinha um administrador que auxiliava, e ele sai nas primeiras horas do dia para convocar trabalhadores para sua vinha. Aí ele sai, chega numa praça e encontra os trabalhadores. E ele chama para o trabalho e oferece para eles: eu quero que vocês vão trabalhar na minha vinha e eu vou pagar 1 denário para vocês. Tá bom? Vocês estão de acordo? Vamos. E assim eles aceitam e vão lá na vinha, vão trabalhar na vinha do Senhor. E ele vai repetindo esses convites ao longo do dia. Ele volta na 3ª hora, na 6ª hora, na 9ª hora e oferece a estes o salário que for justo. Ele propõe a eles: de acordo com o seu trabalho, de acordo com o que vocês produzirem, eu vou pagar determinado salário para vocês. Sem saber se eles iam ganhar pouco ou ganhar bastante, eles aceitam e vão para a vinha também. Aí na 1/10ª hora, que é a última hora do trabalho naquele tempo, ele sai mais uma vez e ele encontra lá na praça mais trabalhadores. E ele convida eles. Ele não falou em pagar nada para esses trabalhadores. Os trabalhadores também não questionaram se eles iam receber alguma coisa, mas eles aceitaram e foram trabalhar na vinha. Essa era a proposta. Eu tenho uma vinha, preciso colher uvas, colher frutos. Vocês podem me ajudar? Vão receber algo em troca, um salário. Aí no final do dia de trabalho, ele pede para o seu administrador que vá acertar as contas com os trabalhadores, começando pelos últimos. Ele pede que comecem pelos últimos. Aí eles pagam o salário para os últimos. Eles entregam 1 denário para cada um, para os últimos. Aí os demais, naquela rodinha de trabalhadores, bom, ele propôs para nós 1 denário, mas ele está pagando 1 denário para os últimos que acabaram de chegar, trabalharam um pouquinho, então acho que nós vamos ganhar mais. E a surpresa deles foi que a hora que chegou a vez deles de receber, receberam também 1 denário. Aí eles reclamaram para o Senhor, se incomodaram com o resultado.
e vão até o senhor da vinha indagar ele. Por que eles só tinham ganho 1 denário? O administrador só tinha entregue para eles 1 denário. Aí o senhor da vinha responde: eu não estou cumprindo o que nós combinamos? Eu não combinei que ia pagar para vocês 1 denário? Não é isso que eu havia acordado com vocês? Né? Por que vocês estão se incomodando? Mas uma dica, hein? Por que vocês estão se incomodando com os outros ao invés de cuidar do seu? Prestar atenção no seu. Não está aí o que nós combinamos? Né? Aí termina com a fala de Jesus, né? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E se a gente não entender essa parábola, não trazer ela para o contexto espiritual, analisar ela materialmente, a gente vai falar: nossa, que coisa injusta mesmo, né? Um trabalhou o dia inteiro, recebeu 1 denário. O outro chegou lá, trabalhou 40 minutos, recebeu o mesmo salário, né? Mas, graças às chaves que o Espiritismo nos proporciona, e as contribuições dos benfeitores espirituais, nós conseguimos decifrar as mensagens do Cristo, né? Tem lá, Kardec cita, né, que o Espiritismo é a chave para o Cristo, né? E quando a gente fala em chave, materialmente, a gente imagina que é a chave da porta, né? Que é uma porta, uma chave que vai abrir, né? Mas a gente pensando mais pelo lado de eu que sou formado em informática, você pega num código, você tem um código, você precisa decifrar. Aquele código tem uma chave que decifra o código, né? Então é uma chave que vai decifrar um código, enfim, decifrar uma senha, né? E assim nós conseguimos entender o teor dessa lição, a profunda propriedade que Jesus nos transmite, e que reflete a lei divina na sua justiça, no seu amor e na sua misericórdia, como não poderia deixar de ser, né? Jesus, o Filho de Deus. Então, sendo Jesus o maior representante, o máximo e único representante do Criador na Terra e das leis divinas, ele não tem cabimento a gente achar que qualquer mensagem dele coexista, vá de encontro com essa injustiça, ou que não esteja afinado, não esteja de acordo com a lei de Deus. Então, sempre que nós tivermos dúvida sobre alguma mensagem do Cristo, sobre algo que está no Evangelho, nós temos que pensar assim, falar: estou precisando conhecer mais. Estou precisando aprender mais para entender melhor, né? Então nós vamos agora pegar cada ponto dessa parábola e nós vamos pontuar para a gente entender. O que é a vinha? Alguém tem ideia? A vinha, Jesus traz mais uma vez esse símbolo da vinha, né? Da videira, da uva. Ela sempre apareceu nas Escrituras, no Antigo Testamento, no Evangelho, aparece várias vezes. Jesus cita várias vezes, né? A vinha, a videira. E para nós ela foi trazida novamente no Livro dos Espíritos, no Prolegômenos. Lá tem uma cepa que os Espíritos trouxeram, desenharam essa cepa e pediram para que Kardec colocasse no topo do livro. Nos livros de hoje a gente encontra ela em cima do título de Prolegômenos ali, né? E lá tem uma explicação do porquê da cepa, né? A cepa, ela simboliza o trabalho do Criador. Ela representa o trabalho de Deus, do Criador. Ali se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito,
O corpo é a cepa, é aquilo que nós vemos, é o material, a matéria. O espírito é o licor. A alma, ou o espírito ligado à matéria, é o bago. Então, quando a gente fala dentro do espiritismo em alma, a gente sempre entende que é o espírito quando está encarnado, né? Então, ela é o bago da uva. O homem, ou seja, o homem encarnado, ele quintessencia o espírito pelo trabalho. Ou seja, é aquilo que a gente sempre estuda no livro dos Espíritos, né? O corpo é a ferramenta que Deus nos proporciona para que nós, enquanto espíritos, utilizemos esse corpo para quintessenciar, para purificar o nosso espírito, né? Através do corpo, de tudo que ele nos proporciona, das vicissitudes, de tudo que ele nos proporciona, eu vou me livrando das impurezas. Tem um comentário de Kardec na questão 196 do Livro dos Espíritos. Ele faz um comentário nessa questão, resumidamente assim, que nosso espírito é como se fosse um licor, né? Ele até compara aqui como um álcool, só que ele está cheio de impurezas. Ele está muito contaminado. Nós somos criados simples e ignorantes. Passamos por processos nos minerais, nos vegetais e nos animais, e trazemos muitos resquícios disso, fruto do nosso aprendizado, que foi útil para nós chegar até onde chegamos, só que a partir de agora nós precisamos nos livrar dele. Aí eu preciso quintessenciar, eu preciso destilar esse licor, tirar as impurezas. E o corpo é o destilador, é a ferramenta para isso. Então, eu usando de forma correta o corpo, eu vou purificando o espírito. E essa cepa, ela resume a trindade universal, né? Então, a cepa, ela simboliza tudo. Deus, Espírito e matéria. É a trindade universal. O Senhor da vinha. Quem que é o Senhor da vinha? Deus. O administrador, Jesus. Trabalha para o Senhor da vinha. O mestre. Ele recebeu a incumbência de gerenciar essa parte da vinha. Essa cepa da vinha, que é a terra. Né? A videira, a vinha divina, ela é imensa. Ela é o universo. O planeta Terra é só aquela cepinha que está desenhada lá no Prolegômenos, só aquela pontinha. E por que da vinha, né? Eu estudando, pesquisando também por que da vinha, né? Antigamente, no tempo dos primeiros trabalhadores, aquela época dos judeus, né? Então, tudo que se referenciava a algo espiritual, eles, de certa forma, associavam a algo material. Porque se hoje ainda é difícil compreender esse lado espiritual, você imagina há 2, 3, 4 mil anos atrás. Então, sempre associavam a algo material. Só que, ao mesmo tempo, eles olhavam ao redor e tudo que era material apodrece, estraga, se transforma. Mas o vinho, com o tempo, ele fica mais gostoso, mais saboroso, mais valioso. Né? Então, de certa forma, nós podemos entender essa associação. Né? E isso também, nós entendemos assim, se o vinho representa o lado espiritual, isso ajuda a gente a compreender aquelas frases que tem no Evangelho, que Jesus transformou água em vinho, né? Transformar a água em vinho.
Para que ele ia transformar água em vinho? Agora, se a gente fala assim, ele transformou aquelas pessoas, ele fez com que aquelas pessoas passassem a compreender o mundo espiritual, de certa forma, iniciavam-se na compreensão do mundo espiritual, ali estavam se transformando água em vinho. Água, matéria, vinho espiritual. Então, aquelas pessoas tinham passado a entender o vinho, a entender o lado espiritual. E não simplesmente aquilo que a gente fica batendo cabeça, né? Ai, pegou a água e transformou em vinho. Né? Já pensou? Então, a parábola dos trabalhadores da vinha, ela gira em torno do trabalho espiritual, desse desenvolvimento do espírito. E, naturalmente, ela diz a respeito, ela nos traz o teor desse trabalho que tem que ser feito. E se é um trabalho de aperfeiçoamento, ou se é um trabalho de caráter exterior, somos nós que vamos determinar. Assim como os trabalhadores da parábola determinaram. E as horas? As horas, assim como tudo, todas as palavras, as parábolas de Jesus, há vários entendimentos que nós podemos fazer de cada um deles, e todos eles se complementam, né? E as horas, nós podemos entender como os períodos, os estágios do planeta, né? Os trabalhadores da última hora, essa última hora, falando no planeta, é a última hora, é o finalzinho do tempo de provas e expiações. Essa é a última hora. O provas e expiações é o dia. Então, o Senhor da vinha, Deus foi lá no começo do dia, foi logo que começou o mundo de provas e expiações, trouxe alguns trabalhadores, depois, mais para frente ele foi, pegou outros, agora está na última hora. Já está começando o segundo dia. Já estamos entrando na primeira hora do segundo dia, que é a regeneração. Então, quem está trabalhando na última hora, já está trabalhando também na primeira hora do mundo de regeneração. E dentro de nós, quando nós olhamos para nós, enquanto espíritos encarnados dentro da nossa encarnação, a hora pode ser aquele momento da nossa vida também. O momento da minha vida em que eu me coloco à disposição do trabalho. E nós vamos ver também nessa parábola que o importante não é quando o trabalhador foi despertado para o trabalho, quando ele acordou para aquilo que ele tinha que fazer para o trabalho, mas o que ele faz a partir do momento que ele desperta para o trabalho. Eu despertei para o trabalho, eu sei que eu tenho que trabalhar, e eu não vou para a praça, né? Há muito, como é que é? Quem mais será dado, mais será cobrado, né? E o trabalho? O que é esse trabalho? O trabalho é tudo aquilo que envolve a depuração do espírito, aquilo que nós falamos há pouco, né? Então, todo o bem que eu pratico, não é vir na casa espírita, assistir uma palestra, aplicar fluidoterapia, não é só isso. É você trabalhar por você, é trabalhar pela sua evolução moral. Né? Lembra que nós vimos lá no comecinho do espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação. Então é trabalhar para isso. Esse é o trabalho. É o nosso comprometimento com o bem. Está em todo lugar, né? Na minha profissão, o que eu faço, as minhas atitudes dentro do meu trabalho, são honestas ou não, como eu me relaciono com os meus colegas de trabalho, dentro da minha família, como eu me relaciono com os meus entes queridos ou não queridos, né?
Enfim, está em tudo, todas as direções onde nós podemos nos movimentar, né? Inclusive com o nosso relacionamento com o planeta, né? Os cuidados que eu tenho com o planeta. Cuidando dele, para que eu mesmo, daqui a um tempo, eu vou voltar nesse planeta, né? Então tem que lembrar sempre disso. E os trabalhadores? Quem são os trabalhadores? São espíritos que ouviram a mensagem de Jesus e se colocaram na condição de trabalhadores. Esses, eu acho mais os trabalhadores da última hora, que já tinha a mensagem de Jesus. Os anteriores eram antes de Jesus, que vieram preparar o planeta para que pudesse receber um espírito tão grandioso quanto do nosso irmão Jesus, né? E porque uns foram escolhidos na primeira hora, outros na segunda, outros na última hora. Alguns foram escolhidos, estavam lá, todos lá, mas na primeira hora alguns foram escolhidos, outros não. Ao mesmo tempo, tem outros que só chegaram na última hora para trabalhar. Alguns estavam lá desde cedo e ficaram esperando até ser chamado na última hora. Eles têm que estar preparados, têm que conhecer, têm que querer, têm que saber cortar a uva, né? A uva eu não posso tirar ela e jogar de qualquer jeito na caixinha, que ela vai despedaçar tudo, né? Então tem que ter o cuidado, tem que saber o que fazer, né? E aqueles espíritos, agora nós vamos começar a falar dos primeiros trabalhadores. Aqueles que aceitaram o trabalho nas primeiras horas, outro fato que nós temos que analisar também, né? Todo mundo recebeu igual, né? Então, o fato deles terem chegado na primeira hora, trabalhado o dia inteiro, ele não quer dizer que eles trabalharam mais do que os que chegaram na última hora. Os que chegaram na última hora, eles podem ter chego com mais vontade, com mais sabedoria, com mais conhecimento e fizeram muito mais em pouco tempo do que estes que chegaram logo na primeira hora, né? E isso, trazendo para aquela outra visão das horas, relacionada a nós, né? São os nossos momentos também, né? Então, eu, no primeiro momento da minha encarnação, eu posso ainda não estar preparado, eu posso ainda não ter o conhecimento para trabalhar, mas eu tenho que buscar, nem que seja para eu trabalhar na última hora, porque se nós formos olhar para a nossa encarnação, para nós nunca saberemos quando vai ser a nossa última hora. Nossa última hora pode ser daqui 15 minutos, daqui 20 minutos. Então eu não posso deixar para a última hora. Eu tenho que estar sempre executando esse trabalho. Não posso deixar naquele comodismo, daqui a pouco eu faço, amanhã eu faço. Tem que fazer hoje, porque eu não sei se vai ter o amanhã para mim, né? E por que esses primeiros trabalhadores, eles foram questionar o Criador? Porque a vinha, no primeiro momento, ela estava, de repente, cheia de mato, cheia de impurezas, e ela precisava de um serviço mais pesado. Precisava de alguém bruto. Não necessariamente com uma moral elevada, mas que tinha mais força do que moral, né? Mais poder na palavra. Então, por isso que eles foram cobrar, porque eles tinham uma vaidade muito grande, uma potência, eles se achavam melhor que os outros. Só trabalham em troco de algo. Então, eu vou servir a Deus, mas eu sirvo mediante uma recompensa. Isso, nós estamos falando dos trabalhadores da primeira hora na visão da época do planeta. Mas temos isso dentro de nós também, né? Quando nós trazemos para a hora da nossa encarnação.
né? Aí trazendo para a nossa vivência, né? Lá para o trabalho, a gente faz o trabalho, reclama do chefe, fica na rodinha, vem na rodinha, fala do colega de trabalho, vai na outra rodinha, fala do outro que estava ouvindo, você falar daquele, né? Na família, enfim. Aí depois vem os intermediários, né? Os que foram chamados na terceira, na quarta, na sexta, na nona hora. Eles já tinham sofrido com os seus defeitos, com as suas vaidades, com tudo, eles estavam buscando algo melhor para eles. Então o Criador, o Senhor da vinha falou que ia pagar o que fosse justo, para eles estava bom, né? Vamos trabalhar, enfim, que eu quero trabalhar, eu quero melhorar, né? E os últimos, eles nem perguntaram o que receberiam. Eles estavam prontos para o trabalho, já devem ter passado por tanto sofrimento na encarnação, que já despertaram para a necessidade do trabalho na vinha. Então, para eles, o que mais importa é o trabalho, é trabalhar para o Senhor, trabalhar para a lei divina, trabalhar por si, né? E não quer nem perguntaram, nem questionaram em nenhum momento de quanto receberiam, do que receberiam, enfim. Né? Então essa é a diferença dos primeiros e dos últimos. E qual é essa recompensa? O que é esse denário, né? O denário antigamente, naquele tempo, no próprio Evangelho tem várias passagens que cita sobre os trabalhadores do dia, né? É igual um pedreiro hoje, trabalha por dia, é um chapa que vai descarregar um caminhão, se paga por dia. E no Evangelho Jesus até fala, né, que o cara trabalhou por dia, você tem por obrigação de pagar o dia dele, porque ele conta só com aquele dia, com o que ele vai ganhar naquele dia, né? E nós trazendo isso para o lado espiritual, vai de encontro com o que nós vimos quando nós estudamos o capítulo 13, na parábola lá da esmola, né, da recompensa, né? O que é a recompensa? A recompensa é eu estar aqui com a minha consciência, né? Então, os trabalhadores da primeira hora, eles esperaram receber algo material em troca do trabalho da vinha, em troca do trabalho em nome de Deus. E nós, os trabalhadores da última hora, nós já temos consciência que a recompensa desse trabalho é a maior recompensa de todas, que é estar quites com a minha consciência, e eu estando quites com a minha consciência, eu vou de encontro ao chamado reino dos céus, que é encontrar o Deus que está em mim, né? Que está em mim. Só que, como eu ainda estou cheio de impurezas, eu não vejo esse Deus que habita em mim, né? Então eu tenho que ir tirando essas impurezas. O amor está em mim, Deus está em mim, tudo de bom, só que está tudo encoberto pelas impurezas que eu vim catando e como um bom terráqueo, né, gosto de acumular coisas, né? Então agora eu tenho que ir me livrando de tudo isso daí. E com isso a gente passa a entender mais, né, que o que vale não é a quantidade, né, não é trabalhar mais horas, mas sim a qualidade daquilo que eu faço, nas poucas horas que eu tenho, né? Então por isso, vamos que vamos. Aí tem também alguns, até fala no texto que vem depois dessa parábola, tem um texto lá do escrito de Constantino, que tem muitos que reclamam que não foi contratado, entre aspas, né? Ou não fui chamado para trabalhar na vinha.
Mas eu estou em condições de trabalhar na vinha? Eu tenho consciência de tudo que eu preciso fazer, de bom, do que é o bem, do que não é, que eu posso fazer, né? Aí temos a praça, né? A praça é o local, trazendo para o lado espiritual, é quando eu me coloco em condições de, né? Então, para eu trabalhar, eu tenho que estar lá. Não adianta eu querer trabalhar na vinha, querer trabalhar para Jesus, mas eu não estou na praça. Eu estou aí, vivendo as vicissitudes do mundo, não prestando atenção em nada, disperso. Posso até ser chamado, mas eu não vou ouvir. Então eu tenho que estar na praça, concentrado e vivenciando o trabalho que tem que ser feito. E essa praça, para eu estar na praça, é eu ter fé, ter esperança, ter dignidade de ser produtivo. É eu ter aquela fé na existência de Deus e que Deus é justo e bom, né? Eu compreender a justiça e a bondade divina. E outra característica do trabalhador da última hora, ele ficou lá desde cedo. Ele, de repente, não tinha corpo físico para suportar os trabalhos da primeira hora. Mas ele não desistiu, ele não saiu da praça. Ele ficou lá até a última hora, tendo a certeza, na fé, de que o momento chegaria, de que ele seria chamado para o trabalho, né? Desistir da praça é desistir de si mesmo. É se entregar, achar que não serve para nada, né? Por exemplo, o que nós vivenciamos hoje, se não tiver cuidado, a gente deixar cair numa depressão, por exemplo, ela é como se nos tirasse da praça. Ela nos tira daquele momento que nós precisaríamos para nos fortalecer cada vez mais. Então nós temos que buscar voltar para a praça, sempre. Aí, quando eu tiver a consciência, eu compreender que ser escolhido não é uma questão de ter privilégio, de favoritismo, que só depende de mim se capacitar para as tarefas, e com isso eu me capacito cada vez mais para as tarefas maiores e maiores e maiores que hão de surgir. Mais junto de Jesus, mais junto de Deus, maiores serão as nossas alegrias, maiores serão os nossos retornos em sabedoria e amor experienciados no nosso coração. Você imagina se aqueles trabalhadores da primeira hora eles tivessem aproveitado a oportunidade? Imagina, eles teriam a oportunidade de estar há mais tempo ao lado de Deus e ao lado de Jesus, né? Mas enfim, os trabalhadores da última hora que vivem no planeta Terra hoje, eles somos nós que já estamos conscientes, já sabemos o que precisa ser feito. Nós estamos despertos para o convite. Sabemos que tem esse convite, sabemos que temos que trabalhar por nós mesmos. E que vamos trabalhar na primeira hora de uma nova era, de um novo tempo. Então, cabe somente a nós pegar essa vontade que está dentro de nós e buscar tudo isso. Correr atrás e trabalhar por nós
por Jesus, por Deus. Obrigado pela atenção, que tenhamos um ótimo domingo, uma ótima semana.